Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos calcular este limite. Se esse tipo de conteúdo te traz algum valor, então eu te convido a clicar no joinha, deixa um gostei nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo. Este limite ele pode ser resolvido de duas formas diferentes e eu vou te ensinar a calcular este limite usando qualquer uma dessas duas formas, ok? Então, antes da gente começar, eu vou colocar aqui que a primeira forma que eu vou usar é a regra de L'Hopital. Na regra de L'Hopital, o que a gente pode observar aqui? Ó, que quando x tende a zero, o nosso e vai ficar elevado a zero menos 1 e aqui embaixo ficaria zero. Todo número elevado a zero é 1, 1 menos 1 e aqui embaixo 0. Então, aqui a gente teria uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Essa é uma indeterminação de L'Hopital. Então, pela regra de L'Hopital, temos aquele limite lá, ele vai ser igual, quando x tende a zero, né? Ele vai ser igual, deriva em cima e deriva embaixo. Deriva o numerador e deriva o denominador. No numerador, a gente tem a derivada da diferença, né? Então, vamos aplicar ali a derivada do e elevado a x, que é ele mesmo, menos a derivada do 1, que é 0. E aí, no denominador, a gente tem a derivada do x, que é 1. Então, isso é a mesma coisa que limite quando x tende a 0, de e elevado a x dividido por 1, e aí eu não vou colocar aqui. Bom, aqui a gente pode usar a regra da substituição simples, né? Então, quando x tende a 0, aqui o e elevado a x ele vai ficar e elevado a 0, que é igual a 1. Então, pela regra de L'Hopital, a gente pode concluir que o limite que a gente estava calculando ali em cima, quando x tende a 0 de e elevado a x menos 1 sobre x, é igual a 1. Mas para usar a regra de L'Hopital, você precisa saber o conteúdo de derivadas. E muitas vezes esse limite ele aparece sem que você tenha estudado derivadas, ainda quando você está lá atrás no contexto de limites. Então, como é que a gente vai fazer para resolver este exercício usando limites? Bom, então eu vou apagar aqui. E aí, para usar limites, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mudança de variável. Nesta mudança de variável, eu vou chamar de t o exponencial de x menos 1. Quando eu chamo t de exponencial de x menos 1, eu posso dizer, então, que leva o 1 para lá, né? Que o exponencial de x é t mais 1. E aí fica positivo. Vamos guardar esta informação aqui. E agora, eu vou aplicar o logaritmo natural nos dois lados desta igualdade. Do lado de cá vai ficar logaritmo natural de e elevado a x, e do lado de cá vai ficar logaritmo natural de t mais 1. Aplicando o logaritmo natural, então, o que a gente tem? Pelas propriedades de logaritmo, esse x que está aqui no expoente, ele sai e vem para cá, multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar x ln de e igual, aqui eu vou manter o ln de t mais 1. Bom, então, o que eu posso dizer? Que ln de e, o que é o ln de e? Deixa eu colocar aqui para a gente lembrar. Ó. Ln de e é a mesma coisa que log de e na base e, mas isso é a mesma coisa que 1. Então, se esse número aqui é 1, eu tenho o produto de x com 1, que é x. Então, o meu valor de x, ele se reescreve como ln de t mais 1. E aí, você guarda esta informação aqui. Logo, o que a gente tem? Vamos pensar aqui comigo. Ó. Antes, o meu limite, ele era um limite que fazia x tendendo a 0, certo? Então, agora, se x tende a 0, para onde é que o meu t vai? Bom, se x tende a 0, voltando aqui em cima, olha só. Se x tende a 0, o que a gente vai ter? E elevado a 0 menos 1. Então, o meu valor de t, quem que vai ser? E elevado a 0 é 1, vou colocar aqui, 1 menos 1 é igual a t.
então o meu valor de t também tende a zero, certo? Então, eu vou apagar essa interrogação que eu coloquei aqui embaixo e o meu t, então, tende a zero. Então, nós estamos preparados para reescrever este limite inicial que foi proposto. Vou trocar todo mundo que está na variável x para todo mundo que está na variável t, cuja mudança de variável eu me propus. Então, olha, lá em cima vai ficar assim, limite, quando x tende a zero, olha, a gente viu aqui embaixo que t também tende a zero. Então, trocou o x por t. O exponencial de x menos 1, a gente trocou, olha só aqui em cima, a gente trocou por t. E lá no denominador a gente tem x. Quem é que é o x? Tá aqui embaixo, ó. É o ln de t mais 1. Então, agora, o meu limite, que era exponencial de x menos 1 sobre x, se escreve como t sobre ln de t mais 1. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um algebrismo. Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por t. E vou reescrever esse limite. Aqui, então, eu tenho o limite quando t tende a zero. O t, quando divide por t, sobra quem? Sobra o 1. Aqui embaixo, olha, multiplicando o ln, a gente não tem nada. Então, ali embaixo vai ficar assim, 1 dividido por t, que é a mesma coisa que t elevado a menos 1. Então, eu vou colocar aqui t elevado a menos 1, que vai multiplicar o ln de t mais 1. Eu vou expandir aqui um pouquinho e vou apagar isso daqui. Então, vou reescrever aqui agora que isso é a mesma coisa que o limite quando t tende a zero de 1, t elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre t, que multiplica o ln de t mais 1. De novo, a gente vai usar a propriedade de logaritmo. Olha só, esse cara aqui, ele está multiplicando o logaritmo. Então, ele pode subir para cá como se fosse um expoente. Como que eu vou fazer isso? Vou reescrever, então, o meu limite como sendo limite quando t tende a zero. Aí, lá no numerador fica o 1. E aqui embaixo vai ficar ln de t mais 1 elevado a 1 sobre t. E agora, nós vamos usar a propriedade de limites. O que a gente pode fazer com esse limite? Aqui em cima no numerador, eu tenho o limite de uma constante, que é a própria constante. Então, o 1 permanece do jeito que ele está. Aqui no denominador, eu posso jogar o limite dentro do logaritmo natural. Então, vai ficar assim, ó, logaritmo natural do limite quando t tende a zero de t mais 1 elevado a 1 sobre t. Vou puxar outro parênteses aqui. Mas quem que é esse cara que acabou aparecendo aqui dentro do parênteses? Esse cara é o e, é o número de Euler, né? Então, eu vou trocar esse limite e vou reescrevê-lo assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por ln de e. E nós já vimos aqui no balão de pensamento, já até usamos isso aqui nessa aula, que o ln de e, ele é igual a 1. Então, aqui eu reescrevo 1 sobre 1, que é a mesma coisa que 1. Então, olha só para concluir, lembrando que o limite que a gente calculou foi um limite onde houve uma mudança de variável, né? Então, na realidade, ele era um limite quando x tende a zero de e elevado a x menos 1 sobre x, e essa resposta é igual a 1. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários alguma dúvida que você tenha sobre fazer esse exercício, que eu apareço aqui para respondê-lo para vocês. Não se esqueça que se esse conteúdo faz sentido para você, deixe então um joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!